Olá, pessoal. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Felipe. Prazer receber vocês aí. É, Como de praxe, né? Acho que as apresentações aí podem ser feitas no chat aí para vocês se conhecerem. É um prazer recebê-los aí nesse webinar para a gente falar um pouco do programa de aceleração, tirar algumas dúvidas de vocês e também dar dicas de como vocês podem preparar a startup de vocês. Acho que o mais legal é não somente preparar a startup de vocês, para o programa de aceleração da UOL, né, para a seleção, na verdade, da UOL, mas para a seleção de outras aceleradoras também, outros investidores anjos. Acho que é um processo que todo mundo aprende, né, uma coisa que funciona para vários, para, digamos assim, para a trajetória da startup de vocês como um todo. Então, a gente espera que seja um conteúdo útil, espera que seja um conteúdo que vocês usem aí no dia a dia. E, de novo, né, deixo aí o convite para vocês se apresentarem aí no chat, para que a gente se conheça e vocês também se conheçam entre si, né? Como não poderia deixar de acontecer problemas técnicos, né? A Júlia teve um problema técnico, a Júlia, que é a coordenadora de seleção de startups da UOL, ela deve estar entrando daqui a pouquinho, mas eu já estou começando aqui com vocês para a gente não atrasar, tá? A Júlia deve entrar aí daqui a pouco para a gente bater um papo sobre como preparar a startup de vocês, que vai ser vai ser, digamos assim, o último bloco de conteúdo. E como eu me apresentei, eu sou o Felipe e hoje eu sou o responsável pelo programa, né? Eu sou o líder do programa de aceleração aqui da UOL. Estou na UOL já faz 7 anos, então peguei aí uma boa parte aí do ecossistema de startups, né? Sendo criado, se fortalecendo e, obviamente, digamos assim, que hoje numa fase aí talvez até de consolidação, com ótimas aceleradoras fazendo seu trabalho, né, investidores anjos muito ativos, fundos de investimentos super ativos também. Então, vi bastante desse movimento aí, né, do ecossistema de inovação no Brasil acontecer. Eu sou formado em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E como eu comentei, né, a gente não... Eu tenho 7 anos de casa, digamos assim. A UOL foi criada em 2013, eu entrei justamente na primeira turma de startups da UOL, e a gente já está na turma 16, né? A gente acabou de selecionar a nossa 16ª turma. Então, algumas coisas a gente já viu acontecendo, algumas coisas a gente consegue, né, entender como é que funciona para um SaaS, o que funciona para um marketplace, o que é product market fit para um SaaS, o que é product market fit para um marketplace. Então, a gente tem um pouco digamos assim, né, do conhecimento prático da coisa, de ter visto os modelos de negócio se consolidarem, né, crescerem, e os que também não deram certo, né? Eu acho que também é um conhecimento super importante, do tipo, já vi essa startup fazendo tal estratégia, né, testando tal canal e deu esse resultado. Então, a gente tem esse conhecimento bem prático, digamos assim, que é o que eu acho que faz sentido, né, para uma startup, né, aprender com os erros dos outros. Isso é super importante. Então, pessoal, só para introduzir, eu acho que é isso, né? Deixo de novo o convite para vocês se apresentarem no chat e vão botando dúvidas. Vão botando as dúvidas aí sobre o programa, sobre como preparar a startup, tantas dúvidas de como, né, em relação ao processo seletivo em si, como é que funcionam as etapas, os prazos, etc., quanto também do programa de aceleração, como é que vocês fazem tal coisa, se tem alguma dúvida de alguma atividade, vocês fiquem à vontade aí para nos perguntar. A gente vai ter um espaço para dúvidas, tá? A gente vai, depois da apresentação aqui, a gente abre para vocês, a gente bate um papo. A ideia é a gente fazer metade, né? 30 minutos dos nossos recados gerais aqui e depois tentar fazer mais 20, 30 de perguntas, né? Se houver. A ideia é, no máximo, 1 hora aí a gente matar a charada, tá certo? Se todos me escutam bem, só gostaria desse feedback aí, acho que ninguém reclamou, acho que está tudo certo com o áudio, pelo menos, né? Com o vídeo também. Eu vou compartilhar a apresentação aqui para vocês, aí vocês me dão só um segundinho que eu vou pegar lá o primeiro slide para a gente começar. Manu falou que está tudo certo, legal. Obrigado, Manu, pelo feedback. Vamos lá. Deixa eu só voltar no primeiro slide aqui para a gente poder iniciar, e aí eu compartilho a minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Me deem ok se vocês estão vendo uma tela aí escrito UOL Acelerador de Startups, se vocês estão vendo aí uma apresentação já. Só me deem esse feedback para saber se eu não, não sou só eu que estou vendo.
Acho que o Valmir ali falou ok, mas eu acho que não é ok para essa minha pergunta, assim, né? Acho que vejam se, de novo, vejam se tá aparecendo aí o acelerador. Ah, legal, todo mundo falou ali, legal. Beleza, pessoal. Então a ideia aqui, então, é a gente comentar um pouco sobre o programa. Antes de falar sobre o programa, acho que contextualizar você sobre o histórico de operação da UOL. Como eu comentei no início, a UOL é uma aceleradora que foi criada em 2013. Então a gente tem 7 anos já de mercado e a gente já investiu desde então em 85 startups aceleradas, o que eu acho que é um número bem relevante, né, para uma aceleradora. Nesse sentido, a gente nunca parou de investir, tá? Só para vocês terem uma ideia, desde 2013 nós tínhamos ciclos de seleção semestrais, ou seja, a cada 6 meses a gente selecionava uma nova turma, e hoje esse ciclo está de 4 em 4 meses. Ou seja, a gente reduziu o tempo, inclusive, de seleção, justamente para a gente dar mais essa ideia de que a aceleradora é uma operação muito ativa. E desde 2013 até 2020, imagina, a gente passou por diversos ciclos econômicos, tanto de euforia, né, quanto um pouco mais de decrescimento, talvez. Então, a gente passou por vários momentos e nunca a aceleradora parou de investir em novas startups, o que dá o que a gente quer passar com isso, uma segurança tanto para o empreendedor quanto para o investidor. Quer dizer, a UOL, ela não tem a pretensão de parar de investir, porque a gente tem, de fato, acho que um modelo bem robusto aí, né, de formação da operação com os anjos, que eu posso comentar um pouquinho para vocês depois ali na parte dos investidores. A gente já tem mais de 38 milhões de reais captados em follow-on. Esse número vai fazer sentido um pouco com esse número aqui de investimento. Quer dizer, esses 15 milhões de investimento é um número que a gente já investiu diretamente nas startups. Ou seja, é uma cifra significativa, mas a gente é um investimento early stage, né? Um investimento que é um investimento em startups que estão ainda, né, no começo da sua trajetória, um investimento que hoje é de 80 mil, 200 mil, vou falar um pouco mais para frente, mas é um número que, pelo volume de startups que a gente já investiu, é um número relevante. E eu acho que fazendo uma comparação, né, a gente já tem, para cada real que a UOL coloca nas suas startups, a gente já tem mais de R$ 2 captados no mercado, ou seja, 15 milhões de reais que a gente investiu diretamente e 38 milhões, né, voltando aqui no slide, que a gente captou com investidores depois da UOL, ou seja, fundos de investimento, e anjos, grupos de anjos, geralmente, né, grupos grandes, e assim por diante. Então, isso é uma validação intermediária do nosso processo. A Romana comentou que está travando. Talvez aí tenha alguma questão de conexão. Pode ser minha, Romana, pode ser tua. Aí eu não sei, de fato, te peço desculpas aí pelo problema técnico, mas acho que é uma coisa que está afetando a todos, né, a questão da internet. Então, se aqui para mim está normal, né, eu acredito que se pode ser a tua internet também. Então, continuando aqui, qualquer problema que vocês tiverem aí, pessoal, que, né, em relacionado aqui à apresentação, fiquem tranquilos para compartilhar no chat. A gente vai buscando consertar. Acho que um outro número relevante da gente trazer para vocês, né, em termos de histórico da UOL, são os exits. Né? A gente já tem 4. O que são os exits? Né? Digamos, é o final digamos assim, é o grande objetivo da nossa operação. Por quê? A gente investe nas startups para ajudá-las a crescer. E elas crescendo, elas começam a despertar a atenção ou dos fundos de investimento ou de grandes empresas que vão querer adquirir, talvez, o conhecimento que essa startup conseguiu. O conhecimento, acho que fica muito mais em relação aos founders, né? Quer dizer, aquela empresa viu que a startup tem uma equipe de founders muito boa e ela quer trazer esses founders para dentro da empresa. Então, às vezes, ela faz esse processo de aquisição focado justamente nos time de empreendedores que está ali. Um processo muito comum chamado equi-hiring, né, que é uma aquisição para trazer as pessoas para dentro da empresa. Às vezes acontece da empresa se interessar pelo time de fundadores, né, pelo time que a startup construiu, pela base de clientes da startup, pela cartela de clientes que ela conseguiu ter, que ela conseguiu crescer, e obviamente pelo modelo de negócio, talvez né, adicional que a startup vai conseguir oferecer para a empresa. Esse é um caso muito comum de um exit, né, que é a empresa interessada em comprar a startup, o controle, enfim, e nesse processo a gente consegue ter um retorno para o investidor, porque a gente investe o dinheiro em troca de participação acionária e o nosso objetivo é fazer essa venda. Então, e obviamente isso tudo sempre muito alinhado com os interesses do empreendedor, se ele efetivamente também tem o desejo de fazer essa operação com A ou com B ou com C. Então,
No nosso caso aqui, a gente tem um case muito legal que eu vou comentar no final do nosso papo aqui, que é o caso da Townsquare, que a gente aceleramos uma startup que foi de 2014 a 2017, uma startup que foi acelerada foi acelerada em 12 meses, que é o tempo do programa, mas durante esses 3 anos a gente ficou acompanhando a startup, ajudamos ela a crescer, e aí os empreendedores que tocam a Townsquare se tornaram investidores da UOL, porque fizemos uma das 4 saídas justamente dessa startup chamada Townsquare. Então, nosso objetivo grande é esse, né? É ter um ecossistema muito forte de investidores e de empreendedores. Falando em investidores, a gente tem hoje uma rede de mais de 220 investidores anjo. Esse eu acho que é um grande ativo aí da aceleradora, porque ela consegue, e aí como eu comentei antes, ela conseguiu criar um modelo em que os investidores entram em grandes grupos, junto com outros investidores anjo, investem através da aceleradora, e isso dilui o risco para o investidor, ele consegue conhecer muitas startups com que ele vai ter contato, e ele vai poder, de repente, até escolher qual que ele vai se aproximar mais, qual que ele vai mentorar, qual que ele vai acompanhar mais de perto os relatórios. E aí, o interessante é que a gente consegue fazer com que todo o grupo de investidores invista naquelas startups, ou seja, não é um investidor escolhendo um investidor individual escolhendo qual é o startup que ele vai querer investir, não é isso. A gente investe como grupo, a gente investe como aceleradora, e aí o legal é que a gente consegue daí canalizar todo esse networking, toda essa parte de apoio, né, capital intelectual, para aquele grupo de startups. Então, a cada turma nova que a gente seleciona, aquela turma que vai ser apoiada, aquela turma de startups que vai ser o foco aí dos investidores. Não significa que as startups, até que não foram selecionadas, que o investidor interagiu durante o processo, ele não possa acompanhar também como na figura do investidor, porque, de fato, a aceleradora se comporta como um veículo para o investidor anjo, e ele acaba conhecendo outras startups nesse processo. É muito comum, às vezes, acontecer investimentos, digamos assim, fora do escopo da UOL. Mas a UOL tem o processo justamente para que a gente consiga agregar esse investidor anjo naquela turma de startups, que é muito, né, o que para o empreendedor é um capital intelectual super relevante. Então, entrando um pouco no programa de aceleração, esse já é um ativo que a gente entrega para as startups que estão aceleradas, né, que estão investidas. O programa de aceleração da UOL hoje, ele é dividido mais ou menos em 6 produtos, digamos assim, que a gente chama, né? São 6 tópicos aqui que eu vou comentar sobre como é que o programa funciona, né? Então, a gente tem investimento, a mentoria, a trilha de conhecimento, a nossa comunidade, metodologia de aceleração e a nossa rede de parceiros. Então, tudo isso aqui eu vou comentar, né, por cima aqui com vocês por causa do tempo, mas a ideia é que a gente consiga depois tirar as dúvidas de vocês e vocês, né, tenham aí os questionamentos de vocês respondidos. Como eu comentei, a aceleradora, ela investe financeiramente nos negócios. A gente tem 2 teses, digamos assim, de startups. A gente tem a nossa tese de early stage, que é uma tese que a gente investe R$80 mil diretamente no negócio, ou seja, é investimento mesmo, em troca de 8% de participação. O que é o early stage? O early stage é uma startup que está com MVP em validação, né? Ela já saiu do PowerPoint, esse que é o grande conceito, né? Ela já está com um protótipo rodando em alguns potenciais clientes, podendo apresentar uma tração inicial, ou seja, ela pode apresentar alguns primeiros clientes pagantes, mas ela ainda está muito tímida em relação a crescimento, ela é muito tímida em relação a números, né? Ela não tá, pode inclusive não ter receita. A startup que está em early stage, na UOL, a gente já aceitou startups que não tem receita nenhuma ainda com o produto, mas ela já tem um MVP, um produto mínimo viável, sendo validado, sendo testado com alguns clientes. E aí o principal questão aí é o que ela já conseguiu agregar, o que ela já conseguiu gerar de resultado dentro desses clientes, potenciais clientes, né, porque às vezes eles não estão pagando, o que ela já conseguiu fazer. Então, a early stage é isso, é uma startup que está com o MVP rodando, né, em testes, em validações, ainda sem necessariamente apresentar receita ou com uma receita ainda muito pequena. Para growth stage, a gente já tem um investimento maior de R$200 mil, por 8% de equity. E aí é uma startup que já tem um perfil diferente, uma startup que já está com receita, pelo menos performando uma receita crescente nos últimos meses, né? Ela já tem um histórico que a gente chama de track record, né? Para não fugir dos jargões aí startupeiros em inglês, mas basicamente o track record de crescimento é um histórico aí que ela apresenta mês a mês ali uma
mesmo que seja pequeno, mesmo que ela esteja crescendo ali numa receita em termos de valores ainda pequeno, mas ela está apresentando ali um crescimento e parece que tem um potencial legal. Nesse caso, ela tem que apresentar necessariamente clientes pagantes. Então, growth e early, a diferença basicamente é, essa, né? A early não necessariamente precisa ter clientes, ela ou uma receita ainda muito pequena, e a growth não. A growth tem que apresentar clientes, tem que apresentar, né, um crescimento. Então, essa que é a diferença entre growth e early. Nos dois casos, a gente pega 8%, o que varia justamente o investimento financeiro, né? Então, a parte de investimento é isso. Depois vocês podem tirar dúvidas aí em relação a ele. Acho que um ponto importante só de comentar investimento é que esse é um primeiro cheque da aceleradora. A startup roda o programa. Rodando o programa, ela fica, né, ela consegue se expor muito mais para os investidores, ela se expõe muito mais para a própria aceleradora, e dentro do nosso próprio ecossistema de investimento, a gente tem como provocar novas rodadas de investimento com os próprios anjos da Wall, né, criando um veículo específico para isso. Então, a startup ela pode acessar mais grana dentro do nosso próprio ecossistema, às vezes, sem depender de fundos externos ou de anjos externos. Isso é uma coisa muito positiva, porque daí a startup acessa o recurso, às vezes, mais rapidamente, se ela tem um crescimento muito acelerado. Então, para aquelas startups que performam bem, assim, que tracionam durante o programa, a oportunidade de fazer parte da Wall é bem interessante também por causa dessa velocidade que a gente consegue dar para novas rodadas. A parte de mentoria, que é uma parte que eu acho que interessa a muitos, né? Muitas startups procuram o Wall por causa da mentoria, porque o grande ativo da aceleradora é, de fato, poder entregar mentores, né? Poder entregar conhecimento para as startups. E isso é uma coisa que muitas vezes é priceless, que a gente chama, né? Uma coisa que às vezes não tem como tu precificar o valor de uma mentoria, de tu poder entender uma estratégia que tu demoraria talvez 6 meses para botar de pé, vai lá um mentor e te dá uma sugestão que tu consegue colocar aquela estratégia em 1 mês, ou que ele consegue te abrir uma porta que te possibilite, né, um contato com alguém que tu talvez demoraria meses para conseguir. Então, a mentoria, né, é formada, o grupo de investidores é a grande base de mentores que a gente tem, na verdade. Todos os investidores da Wall, eles são selecionados através de um perfil. Ou seja, para entrar como investidor na Wall, não basta só ter dinheiro, ele precisa ter um perfil que nos dê a segurança de que a gente, conectando esse investidor com uma startup específica, ele vai conseguir ajudar, ele vai conseguir abrir uma porta ou dar alguma orientação de negócios ou de tecnologia ou de gestão e equipe, que são as áreas com foco dos mentores. Então, todos os nossos mentores, eles têm fortalezas em alguma dessas 3 áreas, às vezes em mais de uma, né? Então, por exemplo, agora estava participando de uma mentoria antes da nossa conversa aqui com uma LawTech, né, uma startup que está na intersecção de tecnologia com o mercado jurídico, né, vende para escritórios jurídicos. Estava numa mentoria dessa startup LawTech, chamada Verifact, com uma advogada que é investidora na Wall, que trabalha num grande escritório, né, que trabalha num reconhecido escritório de atuação nacional com grandes clientes. Então, esse que é o valor da mentoria, o valor super de conhecimento, né? A gente tem também uma trilha de conhecimento em termos, assim, mais estruturais. O que é isso? A mentoria é uma coisa muito particular, é uma coisa muito individual. É um conhecimento que o mentor e o mentorado, o mentor e a startup estão ali no cenário individual de cada um, né? Ou seja, é o mentor ajudando a startup no seu contexto, no seu desafio particular e assim por diante. A trilha de conhecimento é uma coisa mais estrutural. O que eu quero dizer com isso? A gente tem desde conteúdos sobre gestão e liderança, vendas, marketing digital, customer success e captação de investimento, são conhecimentos cross, né? Conhecimentos horizontais, né? São conhecimentos que toda startup tem que dominar. E toda startup precisa saber vender, toda startup precisa saber criar awareness em cima do seu produto, né? Divulgar o seu produto, né? Encontrar seu canal de venda que faça mais sentido. Ela precisa atender seu cliente, né? Que é um processo que ela consiga ou provocar upsell ou né, fazer com que o cliente não cancele ou volte a usar o produto. Toda startup vai precisar captar novas rodadas. Toda é muito forte, mas a grande parte das startups vai precisar captar novas rodadas. Então, e obviamente todo empreendedor vai se transformar talvez um dia num gestor, num líder, ele precisa saber liderar o time. Então, faz sentido para basicamente 99% das startups, né? Eu diria 1% porque eu tenho às vezes um pouco de medo de fazer uma coisa, né, tão genérica e às vezes tem um caso ali que foge da regra. Então, para não ser, né, 100% genérico, né, 99% das startups precisam dominar esses conhecimentos. E aí, nesse sentido, a gente oferece uma trilha de conhecimento, né, em formato de workshops,
Os workshops todos que a gente fazia eram presenciais, era a única parte presencial, inclusive, do programa, que agora a gente transformou para digital, né? A gente esses workshops estão acontecendo de formato 100% online, em formato de trilha. O que é o formato de trilha? Basicamente eu pego o conteúdo de gestão e liderança, que talvez eu desse em 2 dias de workshop, que era geralmente 2, 3 dias de workshop, era geralmente a 2 dias e meio, na verdade, era a média, né, que a gente tinha por cada workshop. E agora eu consigo transformar esse conteúdo, por exemplo, gestão e liderança, em 4, 5, 6 blocos de conteúdo que a startup vai ver ali uma vez por semana, né, no próximo mês, um conteúdo por semana ali, ela vai ter acesso a esse conhecimento de gestão e liderança que a gente sempre agrega parceiros aí, né, pessoas que têm conhecimento profundo, desculpa, do assunto e conseguem agregar de formato prático. Os workshops são sempre uma coisa muito acionável, assim, a gente busca fazer com que a startup saia dos workshops com um plano definido, um plano de trabalho definido para cada área. Então, acho que isso é super relevante também, em termos de, né, não ter nenhuma pessoa que dá esses workshops que seja uma pessoa exatamente teórica, ela é uma pessoa que aplicou esses conhecimentos e viu resultados acontecendo, né? Então, acho que, nesse sentido, o valor dos workshops também também é um ativo que tem o programa. Vou aproveitar para fazer uma pausa aqui, para dar boas-vindas para a Júlia, que a Júlia conseguiu entrar, agora a Júlia está conosco. Júlia, tudo bem? Tudo bem? Conseguimos te ouvir bem, beleza. Bem-vinda aí. Ótimo. Problemas técnicos acontecem, Júlia, sem problema. Legal. Então, seguindo aqui na trilha de conhecimento, né, acho que fechamos, na verdade, a trilha de conhecimento, acho que é mais ou menos por aí. E aí, entrando um pouco na parte de metodologia, a metodologia, na verdade, ela é como a gente executa o programa, né? Como que a gente opera. A gente tem uma metodologia que é basicamente faseada, né? Ela é faseada no kickoff, na parte de planejamento, né? Estratégia e definição de objetivos. O go-to-market, que a gente chama, na verdade, essa fase, ela está muito mais voltada, né? Como é que a startup vai encontrar o seu product market fit, que eu acho que é o santo graal, né? Em termos de validação, né? O processo de validação busca sempre esse objetivo. E o pós-aceleração, que é a startup encontrando esse product market fit, quais são os próximos passos. Ela vai passar por uma captação de investimento, ou seja, ela vai passar pelo nosso processo de novas rodadas aqui na UOL. Ela ela está negociando com algumas empresas para de repente ser adquirida. Pós-aceleração, ele varia muito em termos de, né, do que a startup conseguiu atingir durante o programa. Mas geralmente é um processo que geralmente ela encaixa, o pós-aceleração encaixa dentro de um contexto de captação de novas rodadas. Então, o que a gente tem dentro de metodologia, né? A gente tem digamos assim, um framework, né, que a gente pega como base o programa do Startup Brasil, que foi um programa que a gente participou muito ativamente aí enquanto ele esteve rodando. A gente basicamente dá uma dividida, uma clusterizada nas startups por estágio, né, com as métricas, né, de cada estágio. Então, a gente consegue ter, dentro de startups, mesmo que seja um B2C e um B2B, a gente consegue ter claramente o estágio atual que ela está e depois para qual estágio ela tem que ir, ou seja, qual é o grande número, o grande milestone que ela tem que atingir para trocar de estágio, né? Sempre levando em consideração que ela tem que sair do estágio 1 e ir para o estágio 4, ou seja, o estágio 1 ela é uma ideia, né, que a gente nem chega a selecionar, a gente pega do estágio 2 para frente, mas obviamente a questão no meio ali que acontece essa mágica do Product Market Fit, que a gente busca avançar a startup nesse nosso, digamos assim, nesse nosso framework, né? E aí, para cada modelo, para cada perfil de startup, os desafios vão ser diferentes. A gente já tem isso mapeado e para nós é muito claro o que a startup tem que trabalhar. Então, assim, a estratégia é muito clara, né? Ou seja, o que a startup tem que trabalhar no nível, talvez, macro, né? Obviamente, se eu estou falando de uma startup que é um marketplace que está em teste, né? Que está em validação, digamos assim, né? Que está com seus primeiros clientes, é óbvio que a gente vai ter que validar a automação de transações, né, para reduzir, né, para entender esse bypass, entender por que às vezes a pessoa prefere fazer uma transação por fora do nosso marketplace e ampliar as bases dos dois lados, né, mas a grande questão a gente precisa, de fato,
trabalhar esses pontos, precisa trabalhar as transações, precisa trabalhar, né? Então é muito claro isso para a gente. Como a gente vai fazer isso? Bom, aí a gente vai definir dentro da aceleração qual é o plano de trabalho para a gente atingir esse objetivo. Mas para nós os desafios mapeados são bem claros, justamente por a gente ter essa experiência já de 7 anos acelerando startups, né? Então, resumindo a metodologia, o foco é Product Market Fit sempre, é uma obsessão nossa, a gente está sempre revisitando a metodologia da UOL para cada vez mais a gente entregar ferramentas e métodos e conhecimento para a startup chegar em Product Market Fit. Inclusive, um dos projetos hoje que a gente tem na UOL é revisitar essa metodologia constantemente para poder entender se a gente está ajudando a startup de fato em Product Market Fit. As atividades são 100% online. O programa da UOL sempre aceitou startups de todo o Brasil. Isso é uma coisa, eu vou comentar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas a gente mudou a parte presencial que a gente tinha do programa, que eram os workshops e os encontros de networking, enfim, entre os empreendedores e os investidores, a gente migrou tudo para online. Ou seja, hoje, né, com a questão da pandemia, que é uma questão muito séria, a gente respeita muito isso, inclusive o próprio time da UOL está todo em home office desde março desse ano. A gente respeita muito isso, então a gente também adaptou o nosso programa para ele rodar 100% online. E a gente tem provas de que isso tem funcionado muito bem. Os workshops, inclusive, eram uma parte presencial do programa que foi alterada para online sem, assim, nas análises que a gente fez aqui, né, das avaliações dos empreendedores, sem perda de qualidade, muito pelo contrário, com mais participação, porque não tem a logística de fazer um evento presencial, de passagens, enfim, de hospedagem, etc. Então, tem feito bastante sentido. A gente tem uma reunião, eu tenho uma reunião semanal de acompanhamento com as startups, ou seja, como eu sou o líder do programa, eu falo semanalmente com todas as startups que estão sendo aceleradas, que estão sendo, né, que estão no programa de aceleração nos primeiros 12 meses. Toda semana está lá o Felipe, 1 hora, disponível para conversar com a startup basicamente sobre aquele plano, né, que a gente construiu lá no início, né, do kickoff, aqueles objetivos que a gente tem, estamos atingindo, não estamos, o que a gente pode fazer para atingir, por que a gente não fez dessa forma, enfim, então é uma reunião semanal de acompanhamento para justamente ajudar a startup a atingir esse Product Market Fit. Então é uma interação bem forte com a aceleradora. A gente tem uma reunião mensal de resultados, basicamente analisar se a gente cresceu, né, não cresceu, por que não cresceu, entender mesmo de fato os resultados que a gente tirou, porque de fato, né, os resultados são o que mais a gente não tem como medir às vezes resultados tanto a curto prazo, a gente precisa esperar dar um pouco de tempo aos experimentos para que a gente consiga mensurar. Claro que tem coisas semanais ali ou quinzenais que a gente consegue mensurar, mas acho que a ideia dos KPIs é uma coisa mais estratégica, é medir receita, é medir churn, é medir bypass, é medir retenção, são coisas, né, bem nessa linha mais estratégica que a gente acompanha. A gente tem as mentorias acontecendo em cadência aí, quinzenal, mensal ou trimestral. Isso depende muito por quê? Isso depende muito do perfil do mentor, se ele prefere ter um acompanhamento mais próximo ou mais estratégico, ou provavelmente do objetivo da mentoria. Se a startup tem como objetivo validar uma estratégia, por exemplo, de upsell, né, eu quero ter uma base de clientes e eu vou agora testar um novo produto aqui, as pessoas já compram meu produto, eu quero testar um novo produto. Para essas pessoas, para aumentar meu ticket médio. Isso não é uma estratégia que tu consegue testar de um dia para a noite, né? É uma coisa que vai demorar um pouco mais de tempo. Talvez tu tenha que, definindo com o mentor no dia X, né? Vamos supor, no dia 21 de maio, tu definiu essa estratégia com o mentor, talvez tu tenha que voltar com alguns resultados preliminares do experimento, talvez no dia 21 de junho, né? Talvez levar um mês. E talvez só daqui a 3 meses consiga efetivamente entender se essa estratégia para em pé ou não. Então, depende muito do objetivo aí da mentoria. A gente sugere uma mentoria, sugere essas 3 cadências para ter uma cadência, justamente, para ter um processo, né, que o mentor sempre esteja interagindo com a startup, mas depende muito do objetivo que se traçar. A nossa trilha de workshops, ela está mais ou menos funcionando num cenário, né, numa cadência trimestral. Agora com o online, a gente tem diminuído um pouco a diferença de tempo entre uma trilha e outra. A gente acabou de sair no início de maio, a gente finalizou uma trilha de vendas, que foram 4 encontros de vendas. Agora a gente deve ter em junho uma trilha de growth, né, uma trilha de marketing digital ou uma trilha de customer success. Então com o online, com a questão de diminuir a logística, a gente consegue fazer coisas mais rápido também. Me parece que tem uma certa vantagem aqui da própria operação. Então,
A trilha de workshops é para ser trimestral, justamente para a startup ter tempo de aplicar as coisas, enfim, mas a gente consegue até, às vezes, um intervalo menor que isso. E dentro de todo o programa, né, que dura 12 meses, acho que é até uma informação que está faltando no slide, mas é um programa que dura 12 meses, uma forte conexão com a nossa comunidade de investidores e de startups aceleradas. Acho que isso é muito importante, porque a comunidade de investidores, ela vai ter lá um mentor padrinho, digamos assim, vai ter um mentor que vai acompanhar a startup mais de perto, e isso é fato, tem um mentor ou 2 mentores no máximo que, de fato, estão muito próximos das startups, né, como forma de acompanhar mesmo, de ajudar. Só que a conexão com a comunidade de investidores, ela pode se dar de outras formas, por exemplo, a startup precisando de uma porta aberta em alguma empresa, em algum potencial cliente, enfim. Então, a conexão com os investidores podem ajudar de várias outras formas. E a conexão com as startups aceleradas. Aqui na ONT, a gente acredita muito em empreendedores ajudando outros empreendedores. A gente valoriza muito a questão da experiência prática aqui, né? Então, os benchmarks. Se eu sou um SaaS que está faturando 20, 30 mil né, de MRR, estou tendo 20, 30 mil de MRR, qual que tem que ser o tamanho do meu time para ser um SaaS saudável? Pô, vou falar com um SaaS que já passou por esse estágio, vou falar com um SaaS da UOL ali que está faturando já os seus 50 mil, os seus 100 mil. Pô, naquela época que tu tinha esse nível de receita, qual era o tamanho do teu time? Quanto é que era o teu churn? Então, esses benchmarks, eles são muito poderosos no sentido da startup entender como é que ela está performando, né? Então, acho que isso é o nosso mote, né? De empreendedor para empreendedor. Empreendedores ajudando os outros empreendedores é de fato um pilar cultural aqui dentro da operação da UOL. E como eu comentei, a questão do programa 100% online, só para dar um exemplo para vocês, a gente tem uma startup de Minas Gerais chamada The Checker, participando do programa no Bet10, a gente tem uma startup de Fortaleza chamada Resolvi, e a gente tem uma startup de Manaus chamada Trocados, todas participaram do programa de aceleração da UOL, elas já estão naquela fase lá de pós-aceleração, né? Todas essas 3 hoje, inclusive, estão com rodadas de captação de investimento aberto. Então, vocês já quando a gente tinha um programa semipresencial, que a gente chamava, né, que era um programa que tinha algumas atividades presenciais, mas, digamos assim, era um 80-20, era um programa 80% online e 20% presencial. Agora é um programa 100% online de fato, um programa que roda para startups de todo o Brasil, e aqui vocês veem na prática o que acontece. A Movidesk também, investida pela Redpoint e pela ABC, né, são dois grandes fundos aí de Blumenau, também é uma startup que participou do programa da UOL, né, então a gente tem vários casos práticos de startups que aproveitaram muito o nosso programa, mesmo não estando, né, fisicamente, mesmo não tendo as atividades presenciais. Então, isso é uma coisa que a gente validou e que realmente acho que agora, né, com a pandemia, veio para ficar. O online vai ser, acho que muito um enabler, né, um potencializador de algumas coisas, né, de algumas atividades presenciais que vão voltar, a gente espera que retorne o mais rápido possível, mas por enquanto a gente está indo super bem com esse online. E a comunidade é de fato uma grande força aqui da UOL. A gente tem 220 investidores, como eu já comentei, a gente já tem mais de 80 startups investidas, mais de 200 empreendedores, né, nessas startups. E essa comunidade, ela não é só a comunidade interna da UOL, a gente tem a comunidade toda que circunda a nosso ecossistema, que é a rede de parceiros da UOL, né? A gente tem parcerias com consultorias, por exemplo, de marketing digital, de vendas B2B, de customer success, de user experience, né? Parceria com assessoria de imprensa, que é a Inc., comunicação, que ajuda as startups aí a elaborarem seus press releases, enfim, parcerias de diversas formas, mais institucionais, como a própria Associação Brasileira de Startups, né, e com a Anjos do Brasil. E a gente também tem os serviços, né, que as startups podem acessar com vouchers, né? Então a gente tem hoje parcerias muito fortes com o Google Cloud Platform, dá um suporte fantástico para as startups aqui da UOL com créditos na nuvem do Google. A Amazon, parceiro de longuíssima data, desde 2013 também, a gente tem os nossos créditos na Amazon também, startups podendo optar entre 2 serviços de nuvem que são excelentes, né? Não tem nem o que falar das marcas. HubSpot está muito forte no Brasil, tem um ótimo programa de parceria também para startups, assim como a RD também, a Resultados Digitais, que é daqui, é brasileira, a gente tem que valorizar também. E também a gente tem Pipedrive, que é um grande CRM aí global, que a gente tem também a honra de contar como parceiro. E só para citar alguns casos, acho que mais curiosos, a Movidesk, como eu citei, é uma startup acelerada pela UOL, e a Movidesk é uma plataforma aí de service desk para atendimento, para criação de tickets de atendimento de suporte. Ela também se pluga a UOL como parceira, ela pode oferecer, ela oferece, na verdade,
acho que é 1 ano de licença grátis para as startups que precisam dessa solução. Então, é uma startup que, se a startup quiser atender outras startups, ela pode, inclusive, usar o UOL como uma parte de validação aí do seu produto, né? E usar o UOL como digamos, um canal de venda, né? Para acessar outras startups. Então, isso faz muito sentido. Da minha parte é isso, né? Eu acho que o programa de aceleração é esse, né? E agora que estamos com a Júlia aqui, eu queria passar a palavra para ela dar algumas dicas para vocês de como preparar a startup de vocês para acessar esse programa. Porque para acessar esse programa, né, a gente não consegue ajudar todo mundo ainda, infelizmente, né? Então, para acessar o programa, a startup precisa passar pelo processo de seleção, mas a gente também busca ajudar todo mundo da mesma forma. Quer dizer, o nosso compromisso é de que todas as startups tenham o mesmo nível de informação sobre como é que funciona o processo e as dicas, né, do que a gente já viu que funciona e que não funciona dentro do processo de seleção. Então, Juliana, abre a tua voz aí, tá Show. Nos escutar. Beleza, eu te escuto, Julia. Perfeito. Legal. Eu vou passando aqui os slides, só me diz se posso passar. Legal. Obrigada, Felipe. Bom, oi, né, direito, pessoal. Acho que o Felipe já deve ter me introduzido, né, mas eu sou a Júlia, então eu coordeno o processo de seleção aqui na UOL. Então, o que vocês tiverem de dúvidas nesse sentido, né, de como funciona o processo, enfim, tudo comigo, tá bem? Então, vamos lá. Qual é a ideia, né, de trazer para vocês, né, como preparar a sua startup para o processo, né? É dar algumas dicas, né, mas mais do que isso, eu acho que é mostrar a nossa visão, né, o nosso entendimento aí sobre alguns pontos que são bem relevantes, que costumam gerar dúvidas, enfim. Então, são pontos simples, né, mas acho que são super válidos aí para já ficar na cabeça de todo mundo. Então, vamos iniciar aí, Felipe. Bora. Bom, um primeiro ponto, né, parece muito óbvio, né, mas para a gente é super importante, principalmente, né, no momento que a gente está vivendo hoje, né, é que vocês sejam transparentes, né, e isso serve tanto lá para o formulário, né, na primeira etapa do processo de seleção, quanto para todas as outras entrevistas que vêm depois, todas as outras etapas, né. A gente realmente, né, quer entender o que vocês estão passando, quais são as dificuldades, o que são as coisas boas, as coisas ruins, enfim, para a gente, né, concluir e entender se a gente realmente tem como ajudar vocês, né, e se o empreendedor, né, ele não trouxer nenhum desafio, né, nenhuma dificuldade, isso vai até nos parecer, né, a gente vai pensar, pô, será que ele não está sendo um pouco ingênuo, então, né, em relação ao mercado, em relação ao seu crescimento, enfim. Então, sejam transparentes, né, a gente sabe que todas as startups, né, os empreendedores vão passar por muitos desafios de crescimento, de validação, enfim. Tragam isso pra gente, né, é a melhor forma aí da gente se entender, né, a gente entender se a gente faz sentido, né, um pro outro. Então, esse é o primeiro ponto, né. Segundo ponto, vamos lá. Bom, então está muito relacionado a isso também, né? A gente acredita muito, né? A aceleração, ela é uma parceria de longo prazo, inclusive, né? Vocês vão passar pelo processo, mas mais do que isso, a gente vai investir em vocês também, né? E a nossa parceria, ela não vai finalizar depois desse 1 ano de aceleração, né? Muito pelo contrário, a gente continua dando suporte para as startups. A gente tem uma pessoa dentro da UOL responsável exatamente por isso, né, por entender quais são as demandas, os desafios das startups pós-aceleração. Então, é uma parceria de longo prazo, e vocês vão participar do processo de seleção, então a gente vai estar selecionando vocês, né, vai podendo escolher aí que startups a gente acha que a gente pode ajudar, enfim, mas vocês também têm que nos escolher, né, por ser uma parceria tão importante, né, vocês também têm que entender, né, e muito disso faz sentido vocês estarem aqui hoje, né, entendendo como funciona o processo, enfim, né. Então, vocês têm que entender quem é o UOL, né, o que a gente se propõe aí, e uma maneira, né, de entender melhor quem a gente sempre sugere aí que vocês falem com empreendedores da UOL, né, empreendedores que já passaram pelo processo, né, que foram acelerados, investidos, com certeza o depoimento deles, né, sempre vai ser o mais real possível, né. A gente aqui da UOL, a gente sempre vai ter um pouco de viés, né, mas os empreendedores, né, que estavam no lugar de vocês, que nos escolheram, passaram pelo processo, vão poder dizer para vocês, né, as coisas boas e as coisas que não são tão boas também, né. Então, se vocês conhecem alguém, enfim, sempre é legal bater esse papo. E também, né, se alguém quiser, gostaria de conversar com esse empreendedor, enfim, venham falar com a gente, né, a gente costuma fazer aí pontes, né, para os empreendedores que querem bater um papo aí com os empreendedores da UOL, né, durante o próprio processo seletivo, né, a gente sabe o quanto isso é importante para vocês. Então, esse é o segundo ponto aí. Vamos lá para o próximo. Bom, e aí falando um pouco mais do formulário, né, no application, que é a primeira etapa, né. O nosso formulário é um formulário que tem bastante pergunta, né, então ele é um pouquinho longo,
Mas é bem importante, né, as perguntas são importantes para a gente entender, né, ter uma visão legal de vocês já na primeira etapa, né, mas aqui a gente, o que a gente quer ver, né, a gente quer informações claras e baseadas em dados, né, isso é super importante, né, para a gente entender de onde que vocês estão tirando as afirmações de vocês, sobre a concorrência, sobre o mercado, sobre o que for, né, então tragam coisas claras, né, baseadas em dado, e vocês não precisam se estender muito nesse formulário, né, a gente não está esperando grandes redações de vocês, né, a gente quer, né, que as perguntas sejam respondidas, né, mas de uma maneira clara e direta. Então isso é bem importante aí para quando a gente está avaliando os formulários, né, na primeira etapa. Então esse é o terceiro ponto. Podemos seguir. Esse é um ponto legal, né, uma visão que a gente tem, assim, para evitar essas buzzwords, né, que muitas vezes faz sentido para o negócio de vocês, a gente sabe disso, né, então, mas meu negócio é baseado nisso, né, ou a gente é realmente uma inteligência, legal, né, mas muitas vezes ainda não é, né, então, talvez seja o grande plano de vocês, né, ter uma inteligência bem treinada, trabalhar com Big Data, enfim, mas sejam, né, e aí tem muito a ver com ser transparente, né, de falar, ó, esse é o nosso plano, a gente está no início, hoje a gente ainda não é isso, mas no futuro a gente quer ser, então a gente sabe que né, é legal trazer essas palavras, né, parece que dá mais consistência às vezes para os negócios, ou que eles parecem mais inovadores quando vocês trazem esses termos, mas é importante para a gente que vocês sejam realistas, né, para a gente também entender, não, eles sabem do que eles estão falando, né, e eles entendem, né, que tem muitos desafios, então, acho que é isso. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo eco? Tá dando eco, sim. Tá dando um pouco de eco. Dá uma testadinha aí, Júlia. Acho que comentar só esse ponto aí, só para questão no chat, a gente tem o Andrews ali, por exemplo, né? Um exemplo bem prático que está ali, que ele é CEO da Block Nobre, né? Que é o sistema blockchain. Nenhum problema em comentar, Andrews, da tua solução sem blockchain. Inclusive, a gente obviamente acredita que a solução possa de fato ser. Mas eu acho que nem a Júlia falou, né? Esse ponto se conecta muito com o ser transparente, do tipo, olha, a gente está aplicando blockchain sim, mas ainda não tem aquela validação, por exemplo, né, que uma solução madura de blockchain tem. Então, acho que muito nisso, assim, a gente não tem problema nenhum com a startup usar as buzzwords, até porque a gente, o dia a dia do acelerador é muito isso, a gente usar os termos em inglês, né, de product market fit, enfim, a gente usa vários termos nesse sentido. Às vezes facilita o entendimento. Então, assim, acho que se conecta muito com o primeiro ponto, de fato, que o Júlia comentou, ser transparente e de evitar as coisas, de fato, sem fundamento. Aí sim, acho que aí é uma boa dica aí, não só para o UOL, tá? Para qualquer outro investidor que vocês vão conversar. Legal. Vocês estão me ouvindo bem? Ainda tô dando eco, Júlia. Ainda tô dando eco? Sim. Tem duas Júlias aqui. Pois é. Acho que é por isso que tá dando eco. Vamos ver agora, fala aí. Ainda tá dando um pouco de eco. Agora eu te mutei, então acho que é a segunda Júlia aqui que tá. Isso. Vê se funciona. Fala aí, Júlia, vamos ver. Não, peraí. Ai. Ó, agora tu saiu. Só que tu tá no mudo. Alô? Agora foi, Júlia. Oh, beleza. Bom, espero que eu não entre na sala de novo, né? Uma segunda Júlia de novo. Bom, mas vamos lá. Então, esse é um ponto aí, né? Eu acho que o Felipe complementou super bem. Beleza, vamos pro próximo. Vamos avançar. Aí. Legal. Então, aqui um ponto super importante pra gente, né? A gente com certeza vai querer ver as métricas de vocês, né? Então, se vocês ainda não têm isso muito organizado, né? Deixem o mais organizado possível. Tragam as métricas, né? Que vocês acham que são as mais relevantes. E aí, claro, né? Se vocês estão super early stage ainda não consigo medir as coisas, uma boa maneira, né? Da gente entender que o negócio de vocês está fazendo sentido, que o negócio de vocês está gerando valor,
é vocês trazerem cases, né? Tenho um cliente, ainda não consigo trazer métricas. Legal, mas então, deixa muito claro, né, que resultados tu conseguiu atingir, né, com esse cliente, o que tu melhorou na vida dele, né, ou as métricas do cliente que tu melhorou, enfim. Então, trazer isso logo no formulário, né, sempre faz muito sentido, e aí, óbvio, a gente vai podendo aprofundar as métricas de vocês, enfim, conforme a gente for avançando no processo. Beleza. Legal. Então, aqui em relação à equipe, né, obviamente um dos pontos mais importantes para a gente, né, principalmente no early stage, né, mas no growth stage também é a equipe, né, entender quem são os empreendedores por trás do negócio, de onde vieram, enfim. Aqui a gente costuma falar muito, né, que é importante, né, tem um peso importante, ter uma equipe à frente do negócio, né, que seja complementar, né, então ter um cara que é mais técnico, mais do produto, ter alguém mais de negócio, enfim, né. Obviamente que isso faz sentido, isso não é uma regra, né, com certeza. A gente sabe que muitas vezes, a gente tem casos de sucesso, né, de startups com um time de founders puramente técnico, né, e aí, beleza, e como é que vocês explicam isso, né? É importante que vocês apresentem para nós como vocês se complementam, né, muitas vezes, como a gente está comentando ali, talvez não em competências técnicas, mas talvez em competências comportamentais, né, então como o perfil de vocês é diferente, né, vocês conseguem se complementar dessa maneira, assim. Então, obviamente, né, que preparar a equipe de vocês para o processo, né, não significa correr atrás de um sócio novo ou mudar o pessoal, óbvio que não é isso, né, mas é vocês apresentarem para a gente a equipe, né, de uma maneira que a gente entenda que vocês conseguem se complementar, né, que vocês conseguem atuar em áreas diferentes, que cada um dos sócios aí tem forças e fraquezas complementares, né, então isso é uma coisa que a gente vai olhar bastante, porque muitas vezes, né, quando vocês estão bem no início do negócio, a gente não tem tantas métricas para olhar, a gente não tem muita certeza ainda que o produto está fazendo sentido, mas a gente pode entender que a equipe é super boa, que os empreendedores são super capacitados, né, e por isso a gente vai apostar, de fato, na equipe, né, de que talvez o produto ainda não está ideal, muita coisa vai mudar, enfim, mas que, né, de fato, a equipe tem capacidade aí para fazer o negócio ter sucesso, né, então isso é um ponto talvez o mais relevante aí pra gente, tá? Beleza. Bom, aqui também, né, parece uma coisa muito óbvia, que é ter clareza de que problema vocês estão tentando resolver, né, com o negócio de vocês. Parece óbvio, né, mas muitas vezes não fica claro, né, pra gente lá no formulário, às vezes nem na primeira entrevista ainda, né, não fica exatamente claro isso, né, então, obviamente que a gente acredita que ter um problema que seja real, né, que seja importante, né, que tenha importância, vem antes da solução, né, então a gente sabe que o produto de vocês vai passar por muitas mudanças, né, é importante que passe, né, mas se o problema está muito claro para vocês, se vocês conhecem bem esse problema, se vocês conhecem quem tem esse problema, né, quem são essas pessoas, como são, enfim, nível de conhecimento de vocês sobre isso também é super importante para a gente, né. Então, obviamente que, às vezes... Não, pode passar, Felipe, se complementa, na verdade, né? Tem a ver com conhecer profundamente o mercado, né? Às vezes vocês já são do mercado, vocês já sofreram um problema na própria pele, ou às vezes não, né? Mas vocês estudaram muito, vocês pesquisaram muito, né? Então vocês estão tentando se inteirar aí de como funcionam as coisas, isso faz sentido para nós, né? E aí, obviamente, isso se repete em relação ao mercado, né? Então, entender realmente o que é o tamanho desse mercado, como que as coisas funcionam, né? Como é que é a dinâmica, enfim, isso é super relevante, né? Então, é um outro ponto para vocês se atentarem também. De novo, né, se relaciona com aquilo lá no início, né? De trazer as coisas baseadas em dados, né? Aqui no mercado, isso vale muito também, né? Então, é importante que a gente entenda que, legal, né? Vocês consideram que o mercado é interessante, ele faz sentido, né? Mas por quê, né? Deixa a gente entender isso também e ficar mais claro para nos convencer também, né, de que faz sentido. Legal. E aí, um próximo ponto, vamos lá, é diferenciais competitivos, né? Aqui também, né, parece óbvio, mas é importante para a gente entender, né, por que vocês acham que vocês são diferentes, né?
que vocês nos tragam provas disso, né? Então, por esses pontos que a gente estudou, que a gente validou, ou às vezes, né, que vocês sejam transparentes no sentido de dizer, olha, hoje a gente ainda não tem grandes diferenciais competitivos, mas a gente está planejando isso, né? Desenvolver isso, mudar aquilo, né? E aí, obviamente, também tem a ver muito com conhecer profundamente os concorrentes de vocês, né? Então, vocês têm que defender os diferenciais, mas isso só vai ser possível, né? Se vocês entenderem em profundidade, né, quem são os concorrentes mais diretos, o que eles estão fazendo, o que eles não estão fazendo, enfim, né. E, obviamente, né, a gente está procurando boas equipes, né, com bons negócios e negócios inovadores, né. Então, esse é um ponto que pesa muito aí também. Beleza. E aí, né, se relaciona muito com esse último ponto aqui, né, que a gente já ouviu bastante isso, né, fala um pouco da tua concorrência, ninguém faz exatamente o que eu faço, não tenho concorrentes diretos, pesquisei e não encontrei. Isso não é uma boa resposta, né? Porque, claro que é muito difícil, né, ter alguém que faz exatamente o que vocês fazem, exatamente da mesma maneira, né? Mas vão ter concorrentes indiretos, né? Vai ter alguém que vai, talvez com uma solução completamente diferente, né? Mas vai tentar resolver o mesmo problema que vocês estão resolvendo, né? Então, esse cara também é um concorrente de vocês, né? Então, estudem, né, o mercado de uma maneira um pouco mais ampla, né, para que vocês consigam responder muito bem, né, e ter muitas justificativas, né, relevantes aí para essa resposta, né, de, o cara talvez não faz a mesma coisa, mas tem diversos outros concorrentes diretos, né, que talvez possam ser uma ameaça aí para o meu negócio, ou agora, ou mais no médio prazo, enfim, né, isso é um ponto super importante também. Beleza, gente, mas acho que é isso de dicas gerais, né? Depois vamos responder as perguntas aí de vocês, do que vocês acham relevante de entender, né? Sobre o processo, sobre as etapas, enfim, o que for. Sim. Acho que perguntas ali, acho que podemos já partir para as perguntas, Júlia. Depois eu finalizo com o case aqui, a gente põe os contatos. Vamos lá? Vamos lá, pode puxar aí. Acho que é a pergunta do Matheus ali, primeiro. Vamos lá. O Matheus disse que ele já foi aprovado na aplicação passada, mas eles pararam na primeira entrevista, né? E desde lá eles já pivotaram o modelo, já tem um cliente que pagou para o modelo freemium, estava em fase de teste, iremos voltar assim que acabar o lockdown. Acho que vale a pena aplicar de novo, espera mais um pouco. Olha, Matheus, a gente sempre tem as perguntas, né, de, apliquei no último, a gente não avançou tanto, será que eu aplico de novo, espero o próximo? A nossa resposta sempre é, aplica. Acho que sempre faz sentido participar do processo, né? No máximo a gente vai bater um papo de novo, né? Ou a gente vai dar um feedback para vocês, né? A gente sempre acha que o processo, e é a nossa grande ideia, né? Que o processo ele seja interessante para vocês também, né? Não que seja só um processo seletivo, mas que ele traga boas reflexões para vocês, bons feedbacks, enfim, né? Para a trajetória aí da startup. Então, a nossa sugestão sempre né, participa, talvez até os empreendedores, né, eles às vezes comentam, só de eu ter que parar, né, e responder as perguntas de vocês, né, organizar meus pensamentos, falar sobre os meus diferenciais, falar sobre o meu mercado, isso já é uma reflexão importante, né. Então, a nossa sugestão sempre aplica, né, se a gente achar que ainda não faz sentido, ou que tem que esperar mais, enfim, a gente vai dar esse feedback para vocês, e para a gente sempre faz sentido acompanhar aí a evolução das startups, né, durante os ciclos. Então, essa é a minha sugestão. Felipe, se tu quiser me complementar em qualquer resposta, tranquilo, não, acho que respondeu bem, acho que é isso aí. Legal. Aí a pergunta do Carlos, né, meu MVP é um protótipo do meu aplicativo, mas ele vai ficar pronto pelo final de junho. Posso me inscrever mesmo assim? Já estou fazendo a validação, está tendo uma boa aceitação. Olha, Carlos, eu acho que vai um pouco da mesma resposta para o Matheus, assim. Só pelas informações que tu está me dando, não tenho certeza, assim, se a gente analisaria que faz sentido avançar, né? Depende do que tu tá... depende do que é essa validação que tu está fazendo, essa aceitação que tu está tendo, né? Eu teria que entender isso com mais profundidade. Mas acho que é a mesma resposta, assim. Acho que faz sentido sim se inscrever, né? No máximo aí tu vai, né, colocar as informações aí no formulário, a gente vai bater um papo, enfim. Se a gente realmente achar, não, acho que tá muito cedo ainda, né? Acho que vocês precisam rodar mais um pouco, a gente dá esse feedback aí para vocês, tá bem? Só para complementar, né, Júlia, o Carlos comentou que
tá fazendo a validação de mercado, tendo uma boa aceitação. Carlos, busca deixar isso o mais claro possível, do tipo, que tipo de aceitação, que é uma boa aceitação, que tu entende como sendo uma boa aceitação, que métricas ou que evidências que tu tá tendo de que está tendo uma boa aceitação. Acho que nem a gente falou, early stage é uma startup que está em validação, nem necessariamente com receita. Então, a gente só precisa ter, de fato, quanto mais claras tiverem as evidências de que está tendo, de fato, uma boa aceitação, melhor. Show, legal. Bom, vamos para a próxima, então. A Romana, ela perguntou se uma pessoa pode estar vinculado a mais de um projeto, né? Eu imagino que, inscrever mais de uma startup, né? O mesmo founder. Pode, né? Não tem nenhuma regra contra isso, enfim. Mas, obviamente, né, que, você vai inscrever 2 projetos, né? Vamos supor que a gente ache que um faz mais sentido, né? E a gente avance e aprove o projeto e vocês sejam aceleradas, né? É muito importante para a gente, né, que vocês tenham um foco, né? Então, é importante para a gente que a gente entenda que a equipe, ela está se dedicando, né? Claro, no começo, né, não vai estar todo mundo full time no negócio, a gente sabe disso, né, mas, as coisas vão avançando, o negócio vai demandar cada vez mais tempo da equipe, né, então é importante para a gente entender também que vocês têm um foco claro, né, que vocês vão querer fazer esse negócio especificamente crescer, e não que vocês vão estar, a gente está dividido aqui entre 3 projetos ao mesmo tempo, enfim. Então tem essa questão da dedicação, né, que para a gente vai ser importante conforme a gente for entendendo isso, né, e avançando no processo. Mas a gente não tem nenhuma regra específica nesse sentido, né, tipo, enfim. Acho que é isso. Felipe, fica à vontade. Tá bom. Beleza. Vocês darão feedback para todos os participantes? Sim. Obviamente, conforme a gente vai avançando no processo, a gente vai conseguindo aprofundar mais no feedback ou não, né? Então, a startup que avança até a nossa semifinal, a gente vai ter um feedback mais claro, mais profundo, né, para dar para o empreendedor, quem avança na nossa final também, né, porque a gente já conhece mais startup, né, a gente já teve mais contato, a gente tem feedback de várias pessoas, dos investidores, da própria equipe, enfim, então vai ser um feedback muito diferente, claro, da startup que não avança nem na primeira etapa, né, que aí a gente vai ter algumas percepções um pouco mais rasas, óbvio, do que a gente viu no formulário, né, mas sim, tá bem? Vamos lá, estamos finalizando o nosso MVP e temos a possibilidade de usar a Pizza Hut de Porto Alegre para os primeiros testes. Esse é nosso primeiro cliente. Temos chances de sermos aprovados pela UOL? Olha, acho que, de novo... Pagar uma pizza? Bom ponto. Brincadeira. Acho que é um pouco das respostas de antes também, né? Lendo assim rapidamente, né, não consigo te dizer, sim, com certeza, ou não, de jeito nenhum, né? A gente tem que entender, né, o que é esse MVP que vocês já estão finalizando, né? Como é que tá essa negociação com a Pizza Hut, para quando que é isso, quando que vai iniciar, enfim, tudo isso a gente teria que entender, mas, de novo, né, nossa sugestão aplica, né, conta um pouco mais aí da tua história, do teu momento, e aí a gente dá esse feedback de uma maneira mais clara. Só para complementar, Talvani, acho que a ideia ter o primeiro cliente é super relevante, né? O primeiro protótipo, com uma primeira validação, a validação com o primeiro cliente, né, potencial pagante, se a Pizza Hut pagar, melhor ainda. Mas para tudo não acabar em pizza, vamos fazer uma piadinha infame aqui, busca também contextualizar a aceleradora em que mercado que tu está buscando endereçado. Tipo, a Pizza Hut, ela tem um perfil de negócio, ela é um restaurante, é um food service, enfim, que faz parte de um mercado. Quer dizer, assim como a Pizza Hut tem outros potenciais clientes aí espalhados por... Então, busca na aplicação deixar bem claro qual segmento de mercado que tu quer atender. E aí, obviamente, dentro da aplicação, tu vai ter perguntas sobre isso, o tamanho, qual é o perfil do cliente, né? Enfim, se é mercado brasileiro, mercado regional, mercado internacional, enfim, aí tem que deixar um pouco mais clara essa parte de mercado, né? Então, essa parte de MVP, de validação que está sendo com a Pizza Hut, tá mais, talvez, atrelada a resultado. Então, busca também abordar a parte de mercado também. Show, legal. Vamos para a próxima pergunta, então, do Gustavo, né? Somos em 3 co-founders, sendo 2 com Vest. O prazo do contrato é de 4 anos. Em caso de aprovação,
esse prazo pode ser mantido ou terá que ser antecipado? Não sei se ficou clara essa pergunta para mim. Ficou clara para ti, Felipe? Eu acho que, pelo que eu entendi, se pode ser mantido o prazo do vesting. A gente não precisaria alterar isso, Gustavo, porque a UOL entra como mútuo, a UOL não entra como sócia direta já no negócio. Então, inclusive a parte de... uma boa prática, é isso que vocês têm, tá? Só para comentar, porque os founders com vesting é super recomendado que se tenha. Eu acho que o prazo não tem problema realmente a gente entrar como acelerador, justamente porque a gente vai fazer um documento paralelo, né? A gente vai fazer um mútuo conversível em que o nosso prazo para converter está em 2 ou 3 anos, se eu não me engano. Aí, obviamente, se a gente fizer uma conversão, aí talvez esse prazo tenha que ser alterado, mas em caso de aprovação, não precisa. Né? Vocês vão começar a trabalhar, aí pode dar certo, pode não dar, enfim, a gente pode ter uma série de eventos aí, pode ser que com 6 meses se tracione tanto que vai vir um fundo de investimento querendo investir. Puta, o fundo de investimento já é uma outra complexidade, ele já vai querer entrar já vai transformar vocês numa SA, enfim, já vai ter uma outra complexidade. Então, nesse caso não precisa alterar, tá? Eu acho que a resposta é essa, não precisa antecipar, e a aceleradora entra como mútuo conversível, com um prazo aí de 2, 3 anos, assim, sendo prorrogável por mais, claro, né? Não é o ideal, mas a gente pode também prorrogar esse prazo, tá? Legal. Acho que é isso mesmo, Felipe, o Gustavo falou aí no chat. Show. Bom, Gustavo, se tiver uma dúvida um pouco mais técnica, se tiver mais dúvida e quiser encaminhar por e-mail, a gente vai deixar os contatos no final aqui. Legal. O Valmir, né, ele falou que ele ainda não tem sócio e ele pediu, né, se a gente também acelera. Valmir, sim, né, a gente tem startups que foram aprovadas, né, com um único empreendedor, né, um único founder. A gente não acha que é o ideal, né, então, como eu comentei, a complementariedade do time é importante, né, por quê, né, por que a gente defende isso? Porque parece ser muito difícil, né, que uma única pessoa, né, consiga concentrar todas as habilidades, né, necessárias para o CEO, né, para o founder ter. Então, obviamente, né, que numa equipe, né, tu consegue distribuir isso melhor, né, tu consegue... mas a gente sabe, né, que isso não é fácil, né, não é fácil encontrar um sócio, né, se você começou o negócio sozinho, a gente sabe, né, que isso é super relevante para o negócio e é bem difícil também. Então, a gente já aprovou startups, né, que o empreendedor estava sozinho, mas muito, né, do empreendedor entendendo que, eu entendo que isso é um desafio, eu entendo que faz sentido mudar isso, né, eu entendo que é importante, né, eu me cercar de pessoas muito boas e ter um sócio daqui a pouco, né. Então, sim, né, a gente também acelera, obviamente que a gente vai querer entender muito profundamente aí o teu perfil também, né, mas sempre nessa ideia de entender se para ti é claro, né, os desafios de ser um founder aí sozinho, né, e o quão importante, né, tu ter uma equipe. Digamos que assim, né, Valmir, para te responder bem essa pergunta, te questiona por que tu ainda não tem sócio. O que está faltando para você? Porque, assim, grandes startups e grandes, né, que se tornaram grandes empresas, em algum momento tiveram que agregar novos sócios, né? Acho que e o processo, às vezes, que a gente vê aqui na UOL ter uma primeira validação, primeiro cliente, pagante, etc. Isso é um ponto que a gente entende que é posterior. O primeiro passo realmente é tu vender o sonho, né? Tu vender a tua intenção de empresa, né? De propósito, do que tu quer impactar para uma outra pessoa que tope também entrar nesse sonho. Então, e isso depois vai ser uma coisa tão necessária porque se for investido, tu vai ter que contratar pessoas. Então, tu vai ter que saber vender o projeto num sentido assim, para trazer pessoas boas para trabalharem contigo. Então, é uma habilidade que tu vai ter que desenvolver. O ideal é que tu tenha sócio, realmente. Mas, então, a dica acho que fica por aí. Legal. Bom, a pergunta da Rebeca, né? Podemos nos aplicar nas duas modalidades? Eu imagino que ela esteja falando do early e do growth, né? Imagino que sim, Rebeca, você pode se aplicar nas duas. Como é que funciona isso, tá? Se a startup, ela aplicou no growth, né? Ou só no early, ou só no growth, enfim. Não necessariamente ela vai continuar nesse estágio durante o processo, tá? O que isso significa? Fiz o cadastro no early, mas depois a gente percebeu que não faz sentido, enfim, não tem problema nenhum, a gente passa vocês para o growth. Ou o contrário também acontece.
às vezes, ou da vontade do empreendedor, de entender, pá, na verdade, isso aqui não faz sentido, acho que a gente tem que mudar, e às vezes da nossa avaliação também, como equipe, né, da UOL, de trazer para vocês, às vezes na primeira entrevista, às vezes lá na semifinal, enfim, né, o processo vai passando, a gente vai conhecendo melhor vocês e vai entendendo melhor onde vocês se encaixam, né, e aí a gente pode chegar e dizer, olha, acho que esse estágio não é o ideal, quem sabe vocês passam para growth, ou vocês voltam para early, a gente acha que faz mais sentido para vocês, enfim, aí vocês concordam ou não concordam, enfim. Então, isso não é decisivo, né, onde vocês se inscreveram, né, não é completamente decisivo para o processo, a gente pode conversar e entender isso melhor, né, e aí, obviamente, se vocês estão com essa dúvida, né, tragam isso na primeira entrevista, né, tem esse ponto, né, a gente não tem muita certeza, o que tu acha, enfim, e a gente conversa durante o processo, tá? Então, acho que é isso, tá bem? Legal. Aí o Marcos pediu, né, uma startup sem MVP, mas que validou sua solução com uma campanha para inscrição e já possui uma lista de espera de 500 potenciais clientes, tem potencial de ser aprovado? Olha, Marcos, acho que de novo, assim, né, de uma maneira bem rasa, né, não consigo te responder com certeza, né, a gente tem que entender de que mercado que tu tá falando, né, quem são esses clientes, esses 500 potenciais clientes, né, se é um negócio B2B ou se é um negócio B2C, isso vai mudar também na nossa análise, né, do quão validado tá. Uma startup sem MVP, né, mas que tipo de produto, né, tu vai oferecer? Às vezes faz sentido, beleza, né, não é tão importante, às vezes a tua tecnologia, né, ou a base do teu produto é extremamente relevante, aí tu não tem MVP, já nos dificulta muito mais de entender, né, se a solução tem sentido, né, se tem valor. Então, olhando dessa maneira rasa, assim, não consigo te responder com certeza, mas minha sugestão é, né, envia lá teu formulário, conta um pouco mais, né, desse processo, né, do que vocês estão pensando em fazer, e aí a gente consegue te responder com mais certeza, tá bem? Acho que, Marcos, só para complementar a Júlia, cuidado, né, com a questão da validação, quer dizer, tu lançou uma campanha de pré-inscrição e tu tá chamando isso de uma validação porque tem 500 potenciais clientes que eu não sei que tipo de informação que esses potenciais clientes deixaram contigo. Se foi só um e-mail, a barreira é muito baixa, entendeu? Então, nesse estágio, às vezes, o qualitativo é mais importante que o quantitativo, né? Ou seja, se tu tivesse, em vez de 500 potenciais clientes, tu tivesse 5 clientes que tu conseguiu contato, mas que tu conseguiu entrar na operação desse cliente, ou entrar na rotina desse cliente e resolver o problema dele, é muito mais interessante do que ter 500 contatos, sabe? Então, só faz esse balanço. E desses 500 clientes que tu já tem, ótimo, uma ótima base para tu começar a trabalhar. Então, te questiona, o que falta para eu entrar nessa base e resolver o problema? Testar o meu conceito, testar a principal hipótese do meu negócio. Se as pessoas vão fazer XYZ com o meu produto, o que eu vou conseguir agregar de resultado, né, de valor, enfim. Acho que é mais ou menos por aí a orientação. Legal. Aí o Andrews, né, ele comentou, né, que durante os testes do MVP, um cliente, né, pelo que eu entendi, ele gostou da ideia e eles fizeram uma parceria, né, porque o produto deles é complementar. E ele pediu se essa parceria é relevante. Com certeza, Andrews, né, com certeza é relevante. Então, traz isso no teu formulário, né, explica melhor como que isso aconteceu, o que significa essa parceria para vocês, né, e para o parceiro de vocês, enfim. Mas, né, sem dúvida é relevante, sim. Legal. E aí o Valmir, né, acho que ele tinha perguntado, né, que ele ainda não tem um sócio, ele falou que está em busca, né, legal, acho que é isso aí mesmo. Acho que é isso que a gente tem de perguntas aqui no chat, né, Felipe? É isso aí, né, já ultrapassamos aí até uma hora do papo que a gente tinha prometido. Mas enfim, pessoal, só para a gente finalizar, acho que eu comentei acho que um pouco do caso da Townsquare lá no início. A Townsquare é a startup que a gente investiu em 2014 e fez o exit em 2017, né, num ciclo aí de 3 anos, né, de investimento, e que ela conseguiu crescer muito, né, e que hoje está numa, né, tem parceria aí com a Social, né, que é a maior administradora de condomínios do mundo, e ela basicamente, né, saiu do Brasil, saiu de uma garagem aqui de Porto Alegre, e hoje está em condomínios aí, né, dos Estados Unidos, do México, enfim.
Então, ela se tornou uma startup internacional, uma startup global, na verdade, né? Porque a Social é a maior administradora de condomínios do mundo, está nos Estados Unidos, mas atende clientes em vários outros países. Esses empreendedores que tocam a Town Square até hoje, eles se tornaram investidores da UOL, ou seja, com esse processo de êxito, além da UOL ter conseguido dar um retorno de 34 vezes o valor investido na Town Square de retorno para o investidor, os empreendedores se tornaram investidores da UOL. E é esse grande círculo virtuoso que a gente quer criar aqui na UOL. A gente quer transformar empreendedores, né, ajudar empreendedores a ter sucesso com seus negócios. Nessa trajetória, eles vão ganhar uma experiência, vão ter um aprendizado gigantesco e que a gente vai conseguir depois fazer com que eles acreditem tanto no projeto, no propósito dele, que eles vão se tornar investidores e vão conseguir transferir todo esse conhecimento, toda essa jornada de aprendizado que tiveram para startups novas aí que vão entrar, vocês, no caso, que vão aplicar na UOL e, quem sabe, serem investidos pela UOL, vão poder beber da fonte aí desse conhecimento. Muitos desses empreendedores, inclusive, a gente convida para o kickoff, né, para, digamos assim, para o momento inaugural do programa, justamente porque é um momento muito especial em que a gente quer contar os cases, contar os casos de sucesso que a gente tem, e a gente conta muito com os empreendedores que foram acelerados para isso, e também com os investidores que também têm empresas que já estão super consolidadas, como o João Del Valle do Ebanks, o Renato, que ajudou a criar a 99, já vendeu para a Didi, o Cássio Bobson, que é CEO e fundador da Zenvia. Então, a gente também tem grandes casos de investidores aí que são empreendedores também, já estão mais na frente aí da trajetória. Então, a ideia desse papo era essa, né, pessoal? Como eu comentei, deixo o meu contato da Júlia aí, caso vocês queiram nos acionar com alguma dúvida, né? Enfim, a gente tem os nossos canais, né, de conteúdo, digamos assim. Acho que o mais ativo daqueles 4 ali é o Instagram. Nos sigam lá, a gente tem postado cada vez mais coisas lá. A equipe é pequena, o time é enxuto, mas a gente busca também agregar valor, né, com o nosso conteúdo para vocês. Alguns eventos a gente divulga, algumas coisas da UOL também. Então, fiquem à vontade, né, para nos seguir, para compartilhar aí os nossos, digamos assim, os nossos conteúdos aí com a rede de vocês. Legal. Da minha parte é isso, Júlia. Tem alguma outra coisa aí que tu queira acrescentar? Legal, só queria reforçar, né, que as inscrições do Batch 17 encerram no dia 12, né, do próximo mês. Então, quem tiver alguma dúvida ainda, alguma coisa, pode me mandar aí por e-mail, né, baixa nosso edital lá na landing, né, o edital, ele deixa alguns pontos bem relevantes, super claros para vocês, né, mas, enfim, qualquer coisa a gente está à disposição, tá bem, gente? Obrigada pela presença, foi um prazer conversar com vocês. Valeu, galera, obrigado a todo mundo que nos assistiu aí, e qualquer coisa, prenda um grito aí, os contatos estão abertos. Um abraço, boa sorte no processo, e é isso aí. Valeu, um abraço.